Bom dia, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no canal Gigante Glorioso. Feliz Natal para todos vocês, tudo de bom, muita saúde, felicidade, prosperidade. E hoje é um dia feliz para todos nós, porque afinal de contas o Natal inspira muita coisa positiva, né? O Natal inspira renascimento, o Natal inspira renovação, o Natal inspira amor no coração. Mas para o torcedor botafoguense também é o dia de um adeus. Adeus a Roberto Fernandes Júnior, o nosso querido Gatito Fernandes. Eu estou aqui com a blusa do Gatito Fernandes, da penúltima grande atuação de Gatito Fernandes com a camisa do Botafogo. Foi no jogo contra o Bragantino, aquele 1-1 no Nabi Abichedi, porque a última atuação de Gatito Fernandes com a camisa do Botafogo foi no jogo contra o Internacional, em que vencemos por 1-0 no Beira-Rio, em que ele teve uma atuação gigante. Como gigante foi a sua carreira, não só no Botafogo, mas por todos os clubes por que passou. Gatito Fernandes foi anunciado hoje, dia de Natal, pelo Cerro Porteño, clube do coração de seu pai, clube também do seu coração. O Gatito desde criança é torcedor do Cerro Porteño, começou a carreira no Cerro Porteño e vai encerrar, conforme ele mesmo havia prometido, planejado, encerrar a carreira no Cerro do Paraguai. Mas hoje o dia é muito mais do que um adeus. É um dia de muito obrigado, é um dia de gratidão, porque Gatito Fernandes, assim como Joel Carli, foram jogadores que chegaram numa fase muito difícil do Botafogo. Chegaram no momento em que poucos queriam jogar no Botafogo. Gatito chega para a Libertadores de 2017, ele vem do Figueirense, atuou no Figueirense em 2016, vem para a Libertadores, mas apesar de chegar com status de titular em 2017, é um goleiro que chega com uma desconfiança da torcida. Comete algumas falhas, rebatendo bolas para frente, falhando em gols, dando gols. Naquele jogo contra o Colo-Colo, o Gatito Fernandes, ele vai ceder o escanteio de uma forma muito inocente para o gol de cabeça contra, né, do nosso zagueiro, Emerson Silva, e o Colo-Colo abrindo o placar. E ele vai, inclusive, receber o demérito ali de ser sacado do time titular, mesmo com a classificação do Botafogo para a terceira fase da Libertadores, a pré-Libertadores ainda, a última fase da pré, para pegar o Olímpia. É o Elton Leite quem será o goleiro titular. Então o Gatito chega inconstante, chega sem confiança ao Botafogo. E o Elton Leite não vai conseguir jogar nem 3 partidas. E, inclusive no jogo contra o Olímpia, lá no Paraguai, em que o Elton Leite vinha fazendo uma boa partida, muito segura, ele sente uma lesão. E o destino ali preparava Roberto Fernandes Júnior para definitivamente entrar na galeria de ídolos da torcida do Botafogo. Não só por causa desse jogo, mas porque durante toda a sua carreira vestindo a camisa do mais tradicional, ele fez exatamente o que fez nessa partida contra o Olímpia. Ele entrou, estava 0-0, o Olímpia fez 1-0, como o Botafogo vencera por 1-0 no jogo de ida, o jogo foi para os pênaltis. E ali brilha a estrela desse gigante, Gatito Fernandes. Ali brilha a estrela de Gatito. Simplesmente 3 penalidades defendidas. São 3 pênaltis defendidos. E muito simbolicamente para um torcedor do Cerro Porteño ser responsável direto pela eliminação do Olímpia é uma alegria muito grande. E ele vai correr para abraçar o Elton Leite, que saíra machucado no segundo tempo. É um goleiro de muito caráter. É uma pessoa que tem um respeito muito grande pela instituição Botafogo. E esse respeito, esse carinho, a simplicidade nas palavras acabaram se transformando em uma idolatria que, num momento muito ruim do Botafogo, né? O Botafogo dificilmente conquistava grandes títulos, mas o Gatito Fernandes ele vai colocar fim a um hiato, né? Desde 2013 o Botafogo não conquistava um título estadual. O Gatito Fernandes em 2018 vai colocar fim a esse hiato.
numa final emocionante contra o Vasco, o Botafogo perder o primeiro jogo por 3-2. No Maracanã vence no último segundo do jogo por 1-0, com o gol do Joel Carli. E aí Gatito Fernandes vai se notabilizar como o grande nome da final, pegando 2 pênaltis e nos dando a glória de ser campeão estadual no Maracanã. A partir daí, Gatito Fernandes, aliás, nos anos de 2017 e 2018, Gatito Fernandes vai ser conhecido como o pegador de pênaltis. E pegava mesmo, né? Depois desse jogo contra o Olímpia, Gatito Fernandes vai entrar numa série simplesmente de não tomar gols de pênalti e fazer milagres. É conhecido também por fazer milagres nas partidas, né? Eu me lembro muito bem, Gatito vai ter uma lesão em 2018 e vai retornar num jogo contra o Corinthians, um jogo muito decisivo, porque o Botafogo estava passando um perrengue ali, né? O Botafogo estava precisando muito de um goleiro mais confiável depois de Diego Loureiro e Saulo terem passado pela meta alvinegra. O Botafogo precisava de um goleiro confiável. E Gatito Fernandes retorna de lesão. Da sua primeira lesão com a camisa do Botafogo, ele volta e faz uma defesa milagrosa no último segundo com os pés no lance contra o Corinthians. E o Botafogo vence por 1-0. A partir dali o Botafogo para de tomar gols bobos. Gatito Fernandes se torna mais uma vez um herói e o Botafogo sai ali de 1 ponto da zona de rebaixamento para a 9ª colocação, fazendo um campeonato brasileiro tranquilo. 2019 também foi um ano em que Gatito Fernandes foi personagem. Um time muito mal montado, muito ruim, e Gatito Fernandes vai ser responsável com suas defesas milagrosas por manter o Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro, num campeonato difícil para a gente, tá? 2020, Gatito começa a temporada pegando pênaltis para variar numa classificação de Copa do Brasil contra o Náutico, lá nos aflitos. Vem a pandemia, tudo muda, Gatito se lesiona e o Botafogo tem a sua pior temporada da história com um rebaixamento na última colocação. Gatito Fernandes tem uma longa lesão. Diego Cavalieri, Diego Loureiro, são vários os goleiros que passaram pela meta do Botafogo sem sequer fazer com que o torcedor sentisse o rastro do cheiro das atuações brilhantes de Gatito Fernandes. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Gatito tem a chance de sair do Botafogo. E ele vai negar propostas para ficar no Botafogo, para honrar o compromisso com o Botafogo. Ele inclusive vai renovar contrato por mais temporadas, demonstrando não só respeito, mas também o carinho, num momento difícil. E ele até viaja com o Botafogo em várias oportunidades. Me lembro muito bem de um jogo contra o Curitiba, aqui no Couto Pereira, né? Estou em Curitiba, aqui no Couto Pereira, e o Gatito Fernandes à beira do campo com saudade, relembrando os bons momentos, mas não entrou em campo. Foi relacionado para o último jogo, para o jogo da festa, para o jogo que o Botafogo já era campeão, já tinha subido para a Série A, ele é relacionado, mas não entra no jogo. Vai começar a temporada de 2022 como titular. E vai sofrer mais uma lesão. Mais uma lesão, momento difícil da carreira do Gatito. Entra o Lucas Perry, que vai muito bem. E 2023 é uma temporada em que o Gatito praticamente não joga, ou joga muito pouco, né? Já que o Lucas Perry era o titular da posição. O Gatito vai jogar algumas partidas na Copa Sul-Americana, em que o Botafogo se classifica, mas ainda assim longe dos seus melhores momentos. Na temporada de 2024, Gatito Fernandes também começa como titular absoluto. Vem o John, toma a posição do Gatito muito mais por mérito do John e por se encaixar no tipo de jogo que o Arthur Jorge entendia como melhor. É um goleiro que sai jogando muito bem com os pés, é um goleiro que sabe também ter uma boa reposição e assume a titularidade. Porém, Gatito Fernandes em nenhum momento desanimou, descurou de dar o seu melhor nos treinamentos. E quando foi exigido, Gatito Fernandes deu conta do recado. Vale dizer aqui que o John chega, mas o John não assume a titularidade de uma vez. Ele é reserva do Gatito. E o Gatito Fernandes, na Copa Libertadores, foi titular em 7 jogos. Em 7 jogos. Nos 6 primeiros jogos, e aí eu preciso, obviamente, falar dos jogos contra o Aurora, pouco se viu o Gatito Fernandes. Mas nos jogos contra o Bragantino,
nosso goleiro paraguaio, foi muito bem. E com essa camisa aqui, ele fez os milagres já conhecidos, né, de São Gatito, fazendo com que o Botafogo passasse pelo Bragantino com um jogador a menos no Nabi Abichedi, com defesa no último minuto do Gatito Fernandes, e chegássemos à fase de grupos. Ele vai ser o goleiro dos jogos contra Júnior Barranquilla, LDU, e depois só vai ser o goleiro do jogo contra o Peñarol, aquele jogo complicado contra o Peñarol, fazendo boas defesas naquela derrota por 3-1 no jogo que nós havíamos vencido por 5-0. Mas Gatito vai simplesmente fechar o seu ciclo vitorioso com a camisa do Botafogo, além do título da Libertadores, tendo sido titular em 7 dessa saga do Botafogo na Libertadores, ele vai ser o goleiro do jogo que poderia ter sido o jogo do título brasileiro e que só não foi por conta de um golzinho de falta do rival direto do Botafogo na disputa aos 40 e poucos minutos. Gatito fez um jogo brilhante contra o Internacional. O Botafogo abriu o placar logo aos 4, 5 minutos com o Savarino. E dali para frente, um jogo de ataque contra a defesa em que Gatito Fernandes esteve revivendo os seus melhores momentos com a camisa do Botafogo. Garantiu lá atrás o resultado. E a gente ficou torcendo muito que o Palmeiras tropeçasse, porque Gatito merecia muito. Gatito merecia ter sido o goleiro do jogo do título. E ele foi, de certa forma. Porque essa partida contra o Internacional é que vai colocar o Botafogo numa posição muito confortável diante dos reservas do São Paulo no estádio Newton Santos. Gatito encerra sua passagem no Botafogo com 4 taças de campeão. O Campeonato Carioca de 2018, a Série B de 2021, mesmo sem ter jogado tanto, a Libertadores de 2024 e o Campeonato Brasileiro também de 2024. Merece todos os louros, merece todas as homenagens e o nosso muito obrigado, a nossa gratidão. Enquanto esteve aqui no Botafogo, foi sim o nosso ídolo. Quantas vezes gritamos e esbravejamos o seu nome nas arquibancadas por nos ter salvado de tomar um empate no último minuto, ou mesmo de uma derrota no jogo, em jogos importantes. E muito mais, em jogos de títulos. Não me esqueço nunca daquele Carioca de 2018, em que em épocas de vacas magras foi um título ao qual eu me apeguei por muito tempo. Lembranças às quais me apeguei por muito tempo. E vale dizer que Gatito Fernandes, assim como Jefferson, poderia ter saído do Botafogo, mas aprendeu com o seu colega de Botafogo, chegou a jogar junto com o Jefferson em 2017, aprendeu a respeitar e a amar o Botafogo, até como muitos de nós. Ele vai falar numa entrevista na Botafogo TV, que bom que eu não joguei essa final de Libertadores, seria muito difícil para mim controlar as emoções como jogador e como torcedor. Ele se tornou um torcedor do Botafogo, cumpriu o seu contrato até o fim. E em meio a conversas de renovação ou não, Gatito Fernandes preferiu, nesse momento, seguir o coração de torcedor também. Afinal de contas, nunca deixou de amar o Cerro Porteño, seguiu o conselho de seu pai, de encerrar sua carreira no Botafogo como um herói, como um gigante, como campeão. E agora, volta para a sua casa, sabendo que também deixou uma casa. Aqui, Gatito Fernandes sempre será o seu lar. Aqui você sempre será nosso ídolo. Muito obrigado, a gratidão eterna dos torcedores do Botafogo e do canal Gigante Glorioso. Fico por aqui. Um Feliz Natal a todos vocês mais uma vez. Que Jesus os abençoe hoje e sempre.